Olá pessoal, Namastê. Eu me chamo Gabriel e hoje eu quero falar para vocês um pouco da minha trajetória dentro da espiritualidade. Como eu comecei, como eu iniciei, quais são os motivos que me levaram a adentrar essa cultura tão rica, a esse mundo tão vasto e tão interessante, tão fascinante que é o mundo espiritual. Mas antes da gente começar, eu peço que você já deixe um joinha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações, porque eu vou estar postando muito conteúdo sobre a espiritualidade, conteúdos informativos, educativos, humorísticos, então não fica de fora. Primeiro de tudo, a gente vai voltar lá na minha pré-adolescência, lá quando eu tinha uns 11, 12 anos. Eu lembro até hoje dessa sensação que eu senti. Eu estava na frente da casa da minha avó materna e era época de Copa. Eu e alguns primos meus estávamos brincando na rua e eu lembro que foi a primeira vez que eu senti uma sensação horrível de um vazio muito profundo no meu peito. Ali foi o primeiro sinal que eu tive da minha depressão, que ela se agravou durante os anos, assim, principalmente na minha adolescência e na juventude. Conforme eu crescia, essa sensação ela se agravava ainda mais. Eu sentia muita tristeza, a sensação de um vazio muito grande no peito, falta de perspectiva sobre a vida. Eu não sentia sentido, não conseguia sentir sentido na minha vida. Eu não conseguia fazer a minha vida ter algum sentido. Para mim, eu era um peso morto no mundo que não tinha utilidade nenhuma. Em uma das crises depressivas durante a minha adolescência, infelizmente, eu cheguei a atentar contra a minha própria vida. Mas, graças a Deus, aos guias espirituais, aos orixás, ao anjo da guarda, a essas divindades que me acompanham, e eu não tive sucesso, sabe? E tenho a capacidade de estar aqui hoje relatando essa história para vocês e com o intuito também de ajudar pessoas que passam por problemas parecidos. Mas enfim, aconteceu tudo isso na minha adolescência, tive ali as minhas vivências com álcool e drogas também, porque era onde eu tentava suprir aquele enorme vazio. Tive muitos problemas com isso também, descontrole, tive episódios de surto psicótico, episódios de mania. Eu procurava ajuda, eu queria ajuda. Eu lembro que já quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a procurar psicólogo, terapia, fazia utilização de medicamentos, mas era uma coisa que até ajudava, aliviava, só que não resolvia de fato o problema. Quando eu cheguei nos meus 20 anos, que foi uma data ali, uma idade de transição muito forte na minha vida, eu vi assim que ou eu dava um jeito, ou eu resolvia esse meu problema, ou eu ia acabar morrendo de alguma forma. E eu estava num momento muito delicado da minha vida. Passava por questões psicológicas fortíssimas. Era muito comum eu perdia a noção da realidade, a conexão com a realidade, eu perdia ela em alguns episódios e sofria muito, muito mesmo com isso. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma amiga minha me mandou uma videoaula de yoga pelo WhatsApp. Eu abri aquela videoaula, eu fiz aquela aula em casa. Quando eu fiz aquela aula, gente, aquela sensação que eu tinha no peito, ela diminuiu assim uns 10%, aliviou um pouquinho, pouco, mas aliviou. E ali, fazendo yoga, eu senti o chamado. Então eu continuei fazendo, praticando em casa. Chegou um momento... E nisso chegou um momento onde eu senti a necessidade de ter um professor. Foi aí que eu comecei a buscar estúdios aqui na minha cidade.
Visitei alguns, mandei mensagem no Facebook, para as páginas, visitei alguns. Aí não me senti muito bem, não me senti muito confortável. E nesse momento eu sinto que era Deus trabalhando na minha vida também. Porque eu tinha praticamente desistido, desanimado de fazer, porque até meu psicológico não permitia muito esforço naquela época. Só que quando eu tinha decidido desistir, uma das páginas, um dos estúdios, ele me respondeu no Facebook. E eu senti que era um sinal, que eu tinha que continuar tentando. Então eu fui lá naquele estúdio, visitei, fui conhecer. O estúdio se chama Mãe Divina Yoga. Era da Eduarda na época que eu conheci lá. Hoje eles são, outras pessoas cuidam, mas enfim. E me apaixonei, assim, sabe? Comecei a praticar e ali eu senti que meus problemas eles iam diminuindo. Toda aquela sensação tão intensa, tão forte que eu tinha, ela diminuía. Cada vez mais, a cada prática eu saía melhor, eu saía mais organizado por dentro, pessoal. Então hoje eu sou devoto assim dessa prática do yoga, é muito sagrado para mim. Inclusive eu virei professor de yoga de tão forte que foi essa mudança, essa virada de chave na minha vida. Do yoga, então eu fui conhecer o xamanismo. A minha professora lá desse estúdio, olha como Deus trabalha na nossa vida. Ela frequentava um centro chamado Céu Caminhos da Luz, que é um centro de xamanismo, que trabalha com as medicinas da floresta. E depois que eu estava uns 2 meses lá nesse estúdio, ela me levou nesse céu, que ali a minha cura se intensificou ainda mais, através das práticas xamânicas do povo indígena, foi curando. E eu entrei ali e não saí mais também. Então ali que eu tive meu segundo contato com uma egrégora, porque yoga também é uma egrégora, pessoal, também é uma egrégora espiritual, é uma filosofia, é uma prática. E a minha vida ela foi se resolvendo naturalmente, assim, não foi fácil, foram processos muito difíceis. Eu tive que me desafiar muito, sair da minha zona de conforto. Mas valeu a pena, porque hoje eu tô conseguindo... Hoje eu sou capaz de estar aqui em frente a essa câmera falando de toda essa história. Enfim, do xamanismo, depois que eu estava 1 ano no xamanismo, eu conheci a Umbanda, comecei a frequentar a terreiros, assim, me apaixonei profundamente, virei filho de santo, sou até hoje, já fazem isso já uns... Desde que eu comecei, assim, tem no mínimo uns 8 anos, pessoal. Isso que eu tô falando agora, assim, aconteceu há uns 8 anos atrás. Hoje eu tenho 27, quase 28 anos. Então, eu comecei ali essa minha jornada com 20. E foi tão forte essa transformação que a espiritualidade me trouxe, que hoje, inclusive, é o meu trabalho. Eu tenho um estúdio de yoga, terapia holística, e é a minha paixão, pessoal. De tão intenso, de tão lucrativo que foi esse meu processo de transformação, que eu sou extremamente grato à espiritualidade e às pessoas que me auxiliaram nesse processo. E hoje eu me coloco como um servidor, como uma pessoa que auxilia outras pessoas que precisam receber isso também. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que a minha história tenha tocado você de alguma forma, que ajude você a transformar a sua vida, assim como a minha foi transformada também. Eu peço que você curta, comenta, compartilha com os irmãos de egrégora e se inscreve no meu canal. Não esquece de se inscrever, porque vai ter muito conteúdo bacana. Ó, um beijo no seu coração.